noite, está no ar o TVE Debate. O tema da edição de hoje é o Sistema Prisional do Espírito Santo. E convidamos para debater este assunto o ex-secretário de Estado da Justiça, Ângelo Roncalli, que é um especialista no tema, e também os colegas jornalistas Antônio Carlos Leite, mais conhecido no nosso meio como Cacá, que é o diretor da Band News e da TV Capixaba, e o jornalista Geraldo Nascimento, que é editor da redação multimídia de A Gazeta. Para iniciar esse debate, hoje nós vamos colocar um VT em primeiro lugar para que vocês possam ter uma compreensão do contexto histórico a respeito do sistema prisional. Vamos lá? Cadeias superlotadas. Na época, o Estado viveu o auge da crise penitenciária. Hoje, uma página virada. Foram investidos mais de 500 milhões de reais na construção de novos presídios em todo o Espírito Santo. Um deles é este aqui, fica em Vila Velha, na Grande Vitória, um modelo bem diferente daquele que o Capixaba conheceu no passado. O prédio é todo automatizado. Mais de 60 câmeras monitoram todos os espaços. A unidade conta com raio-x e também detector de metal. Atualmente, o Estado possui 35 presídios. São 13.873 vagas, mas a população carcerária cresce de 5% a 10% por ano. Em 2016, nenhuma morte foi registrada nos presídios capixabas. Há 2 anos, não são registradas rebeliões. Para alcançar esse resultado, muita coisa mudou na política penitenciária do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo é dar continuidade a um conjunto de ações que nós iniciamos ainda no ano de 2003, de forma a termos um parque prisional, de certa forma, tranquilizado. Dentre elas, a continuidade da ampliação do parque prisional, com a construção de unidades modernas, com a concepção arquitetônica que permite a inserção de políticas públicas, as atenções básicas dos apenados, como a necessidade material, a necessidade de saúde, educacional, religiosa, jurídica, enfim, um conjunto de ações públicas que devem ser realizadas naqueles espaços. Isso é fundamental para que se dê início a um processo de ressocialização. Acabamos aí de assistir ao VT que foi feito pelo repórter Bruno Faustino, aqui da casa, da TVE. E o VT nos mostra, doutor Ângelo, que não é só uma ação restrita ao sistema prisional. É um conjunto de ações que colabora para que o Espírito Santo hoje ocupe a posição de destaque no cenário nacional, tendo em vista aí uma realidade de rebeliões e fugas e de presos dominando os presídios, em todo o Brasil. Queria que o senhor relatasse um pouquinho como começou essa história de transformação do sistema. Valéria, o Espírito Santo tem uma situação extremamente crítica, e na época do início do governo Paulo Artung, em 2003, que a gente precisa fazer um corte, senão a gente não consegue contar uma história. Você tinha 13 presídios totalmente destruídos. De 94 inspetores, para tomar conta 94 agentes penitenciários, 800 policiais trabalhando dentro do sistema. Delegacias cheias, Delegacias superlotadas, quer dizer, presos custodiados indevidamente na Polícia Civil, policiais militares deixando de fazer policiamento de rua para tomar conta de presídio, não tinha um modelo de gestão. Então, naquele momento, o governador teve a iniciativa, dentro do seu início de governo, de promover algumas reformas de prisões. Foi assim com o Mulan, depois com o Dr. Zardini, e depois eu fui convidado aqui para o Espírito Santo. E aí a gente, ao tomar conhecimento com mais profundidade do que estava ocorrendo, conversamos com o governador de que não adiantaria uma política equivocada que eu já conhecia, porque eu trabalho na área prisional há 20 anos, fui diretor do Departamento Penitenciário Nacional, tive a oportunidade de visitar prisões no país inteiro, praticamente todos os estados, só não conheci o Amapá. O resto eu conheci todos os estados. Em que a política de reformar prisões antigas, ultrapassadas, não adiantaria mais, não teria solução. Foi assim com o Carandiru. O Carandiru foi desativado porque tinha 8 mil presos, aquele modelo arquitetônico já estava ultrapassado, então não haveria mais possibilidade de manter um processo de reforma. Da mesma forma, a gente tinha lá em Porto Alegre, a Penitenciária Central de Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de visitar a Penitenciária Central de Porto Alegre, porque o Ministério da Justiça tinha dado recursos do Fundo Penitenciário Nacional
para reformar, e aquela reforma não terminava. Ela começava, daqui a pouco parava, os presos destruíam o que tinha sido feito. Então, quando eu assumi a secretaria, estava sendo reformada a Casa de Custódia de Viana, com muito sacrifício, porque a área prisional tem um problema. Você vai fazer uma reforma, você não tem como tirar os presos da prisão, levar para um hotel ou para alugar uma residência para colocar. Não tem essa possibilidade. E aí, o que é que fizeram? Lá tinham 4 edificações, então foi esvaziada o que significava tirar os presos e colocar na outra. Porque já estava superlotada, exatamente. E então foi sendo feito assim para reformar 3 blocos e todos os presos ficaram em um bloco. Era em torno, se a minha memória não falhar, 450 presos mais ou menos. Então imagine o caos que era isso. E eu fui visitar essa unidade, né? Logo quando eu assumi a secretaria. E aí quando eu ingressei na unidade, eu fiz uma pergunta muito simples. Onde vão ficar os agentes para vigiar os presos? Porque ali era uma estrutura de pilotiza, não sei se vocês lembram disso. Lembro perfeitamente, eu era repórter nessa época, eu cobria a polícia. E aí, então a pessoa que me acompanha falou assim, não, quem vigia é a muralha. Eu falei, então, isso aqui vai ser novamente destruído em pouco tempo. E efetivamente ocorreu isso, porque a reforma terminou no mês de março, se eu não me engano, a gente tentou fazer uma ocupação gradual, e aí 30 dias depois foi tudo destruído, né? E aí eu conversei com o governador de que efetivamente não adiantaria. Ele já tinha reformado parte de Linhares, já tinha reformado parte lá de Cachoeira de Itapemirim e o Hospital de Custódia. O Dr. Zardini tinha, né, iniciado todas essas reformas. E elas demonstravam que não adiantava fazer isso, né? Então, foi quando o governador decidiu que iria fazer essas novas obras. Obviamente com as limitações financeiras do Estado. E aí é bom lembrar, de 2003 até 2011, foram 26 unidades construídas. Em 2004, foi inaugurado o Média 2, aqui de Viana, que foi iniciado no governo anterior. Eu era diretor do DEPEN, tinha repassado o recurso para cá, para fazer a obra. Em 2005, foi inaugurado Colatina, a penitenciária de Colatina. 2006 não teve inauguração. 2007, em função daquela rebelião de 2006, fizemos o Máxima 2. 2008, 4 unidades foram inauguradas. 2009, 8 unidades foram inauguradas. 2010, 9 unidades foram inauguradas. E 2011 foi inaugurado a segunda etapa da penitenciária de semiaberta de Vila Velha. Que já estava iniciada exatamente. E também a conclusão da penitenciária número 2 de Vila Velha, que foi também inaugurada no início de 2011. Então, esse conjunto de ações permitiu ao Estado do Espírito Santo, naquele momento, retirar os presos da delegacia, acomodar melhor toda a população carcerária, não ter superlotação naquele momento, né? Tirar, paralelo a isso, fazer o concurso público para os agentes penitenciários. Foram feitos 3 concursos, 2 foram concluídos na minha gestão e o outro na gestão do meu sucessor. E então a gente permitiu que o Estado começasse a organizar, a se profissionalizar para atuar dentro do sistema prisional. E aí devolvemos 800 policiais para a Polícia Militar. E a polícia pôde retornar suas atividades e aí contribuir, inclusive, para essa redução dos homicídios aqui no Espírito Santo. E paralelo a isso, aí sim, quando as pessoas falavam para mim, mas o Estado não oferta trabalho, não oferta educação, numa prisão superlotada, destruída, não tem nenhuma possibilidade de você fazer isso. Mas mesmo que as pessoas que lá estavam trabalhando tivessem alguma iniciativa, não poderia ser considerada uma política, porque eram iniciativas isoladas. Elas ocorriam efetivamente, mas não conseguiam ter um alcance. Então, a partir dessa organização, foi possível nós se colocar no sistema prisional do Espírito Santo. Por exemplo, no ano passado eu tive essa informação, 320, acho que professores da rede pública atuando dentro do sistema prisional, né? O que é efetivamente necessário fazer, né? Da mesma forma, foi possível colocar o trabalho interno. Eu me lembro que a gente queria dar trabalho para o preso, remunerado, e os presos se recusavam a aceitar o trabalho, porque eles seriam penalizados pelos outros porque estavam trabalhando para o Estado. Olha a mudança.
Hoje tem presos trabalhando dentro das prisões, ainda tem muitos desafios, mas já existe aí um resultado, uma política desenhada para que a gente possa alcançar resultados. E aí o Espírito Santo conseguiu isso. Cacá. Secretário, posso chamar de secretário porque o senhor foi. Doutor Ângelo, é o seguinte, o senhor relatou um período, mas no meio desse período, e a gente viu na reportagem, houve uma crise que inclusive saiu, ela transbordou dos presídios e foi parar nas ruas, e houve até, e eu gostaria que o senhor explicasse até para nós, o caso foi levado até a ONU. Eu gostaria que o senhor explicasse esse episódio para nós. Eu queria fazer uma pergunta específica, que é a seguinte: em que medida aquela crise acelerou as medidas que estavam sendo tomadas, ou elas já estavam sendo tomadas e elas seguiram o curso normal das coisas? Cacá, é oportuno a gente esclarecer isso. E é bom que a gente faça isso fora da secretaria, com total liberdade para recordar esse período. Nós temos e tínhamos no Espírito Santo, não é, uma cobrança muito forte da imprensa, da Comissão de Direitos Humanos, e é natural que isso ocorra, né? Eu sempre tive contato com a imprensa e eu dizia que eu jamais iria censurar a posição da imprensa de cobrar do governo resposta. A única coisa que eu dizia é que não havia vara mágica que pudesse produzir um resultado imediato. Isso era um processo de construção. Né? Construir só as paredes não ia resolver, era preciso aplicar um modelo de gestão, e aqui no Espírito Santo nós tivemos que criar a escola penitenciária. O doutor Zardini criou a escola penitenciária, nós dinamizamos o funcionamento da escola penitenciária, a partir do momento, inclusive, que tinha agentes a serem treinados, para poder, então, ter esse modelo de gestão, que isso era fundamental. Sem isso, nada poderia acontecer. Então, eu, pessoalmente, eu sempre enxergava as críticas e lidava com as críticas com muita naturalidade, né, da cobrança, do controle social que deve ser exercido. Agora, dizendo, olha, nós vamos produzir resultado com o tempo, com a mudança de comportamento, né, com o modelo de gestão sendo implantado, com as pessoas tendo conhecimento daquilo que vai fazer. Por exemplo, formar psicólogo para trabalhar dentro das prisões. Não adiantava pegar um psicólogo que trabalha na rua e colocar para trabalhar dentro da prisão. Então tem que construir o procedimento, a norma, o funcionamento para que aquele profissional pudesse atuar lá dentro. Da mesma forma com o assistente social, com os assessores jurídicos. Então tudo isso tinha um processo a ser desenvolvido. Mas o Espírito Santo, efetivamente, começou a fazer isso, aí eu repito, a partir de 2004. 2003 o governador assumiu, não tinha muito recurso. 2004, quando começaram a inauguração das prisões, esse processo foi começando a ser construído. E ia levar tempo. Eu me lembro que numa conversa que eu tive com o governador, ele me perguntou quanto tempo a gente teria algum resultado. E eu falei 10 anos. E como eu era recém-chegado do Espírito Santo, eu achei que ele iria me exonerar ali, por ter dito isso. Mas era o técnico falando, né, que não tinha outra possibilidade, precisava de tempo. Então, todo o processo, ele começou efetivamente em 2004, 2005, como eu falei. 2005 inaugurou um presídio, 2004 inaugurou o primeiro presídio, 2005 o segundo, 2007 não teve, 2006 não teve, 2007 teve, o máximo a 2, e em seguida vieram. E paralelo a isso, porque isso aqui é importante, Cacá, eu não sei se você tem acompanhado as notícias recentes. Você tem, no estado do Sul, 2.500 vagas prontas. Olha só, nós estamos vivendo uma crise prisional, né, de extensão nacional. E você tem estado no Rio do Sul que tem prisão, 2.500 vagas construídas sem ocupação. Vocês devem ter visto na imprensa outro estado do Nordeste com uma cadeia pública construída e fechada há 6 meses, porque ainda não houve ocupação. Então aqui nós tratamos disso em paralelo. Vai construindo, foi fazer o concurso público, criar carreira, porque inclusive aqui você tinha 93 agentes penitenciários, mas eu precisava, para substituir a polícia militar na muralha dos presídios, na escolta de preso para fórum, para hospital, eu precisava também ter o agente, porque a secretaria era dependente da atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar na escolta. E era um problema, porque o judiciário vivia reclamando que a gente não apresentava os presos, porque a polícia tem sua atividade e em determinado momento não podia atender a secretaria. Então nós criamos a carreira de agente de escolta e vigilância que pudesse então suprir essas deficiências. E aí veio todo o processo
sendo construído gradualmente, aos poucos, para que a gente pudesse obter algum resultado. Então, eu assim, sempre aceitei as críticas, mas eu discordo de que foi feito alguma coisa porque houve denúncia disso ou denúncia daquilo. As denúncias ocorreram, o momento era difícil, né? Mas as ações que a Secretaria vinha efetuando, elas apontavam já para um processo de organização do sistema. Isso é muito fácil de verificar, basta ver as notícias de jornal. A Secretaria tinha todas as suas notícias registradas no seu próprio site, e é possível verificar isso com a maior tranquilidade e constatar que não foi porque houve essas denúncias que então ocorreram essa transformação. Esse era um processo, uma decisão política tomada do governador e que a gente deu atenção e ação para que ela pudesse então se tornar um processo mais perene. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho também como é que foi a articulação com os outros agentes desse processo todo, enquanto sistema, Judiciário, Ministério Público e o Executivo. O Executivo construindo presídios, mas o Judiciário e o Ministério Público, como é que atuaram nesse momento de crise para que as coisas começassem a caminhar enquanto sistema? Geraldo, é muito importante isso, porque eu sempre tenho dito que o trabalho feito aqui no Espírito Santo ele foi feito a várias mãos. Eu sempre repeti isso. Se vocês buscarem as entrevistas, eu sempre coloquei isso. Por quê? A Secretaria de Justiça faz parte de um sistema. Não é? Então, a execução penal você tem uma parte processual é do Judiciário, a parte do acompanhamento da lei é do Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, fazia parte do sistema. Todos participaram ativamente. Eu me recordo que as primeiras reuniões eram difíceis, porque a gente falava que ia fazer, as pessoas, às vezes, pelo momento que a gente vivia, pelos acontecimentos, elas não acreditavam. E aos poucos foi se construindo essa relação. Né? Não era uma relação de subordinação, né? ou de concordância cega, por exemplo, do Ministério Público. Fomos cobrados várias vezes pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, por juízes, mas havia um diálogo. Né? E a gente fazia questão de ter esse diálogo, de mostrar a realidade, né? De estar sempre conversando sobre esse assunto. Quantas reuniões, infinitas reuniões, para tratar desse assunto e mostrando o que estava sendo feito e dizendo, olha, eu me lembro muito bem da reunião com o Conselho Nacional de Justiça, que os juízes disseram, nós precisamos agilizar as construções. Eu falei, não tem como, o Espírito Santo já está construindo presídio em 10 meses, não tem como, não vai dar tempo o cimento secar. Doutora Ângela, eu vou pedir um minutinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial agora, eu peço aos colegas um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com o TV a Debate. O tema de hoje é Sistema Prisional do Espírito Santo. Lembrando que este programa será reprisado amanhã pela manhã na Rádio Espírito Santo e na próxima quarta-feira, às 23 horas, aqui na TVE.